Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sou apaixonada por linhas e tecidos há quase 3 décadas. E ao longo desses anos todos, eu posso até dizer que eu acabei me tornando um pouquinho acumuladora de tecidos. No bom sentido, é claro. Todas as artesãs que adoram fazer patchwork acabam tendo um amor excessivo por cada pedacinho de tecido e de linha, por menor que ele seja. Outro dia eu estava na minha casa e acabei recebendo um recado pelo WhatsApp da Fernanda Leal, do By Fê Atelier. Ela está com uma nova série no canal dela, onde ela ensina a fazer várias peças bacanas aproveitando retalhos. E ela tinha visto um vídeo meu onde eu ensino a fazer a técnica do front reverse, que é uma técnica que a gente usa faixas e costura simultaneamente a frente e o verso do tecido. E ela, muito fofes, queria saber se eu autorizava que ela ensinasse essa técnica no canal dela também. E foi daí que eu lembrei de uma promessa que eu fiz há muito tempo atrás, onde eu dizia que eu ia ensinar uma técnica muito bacana usando pedacinhos minúsculos de tecido e de linhas. Inclusive eu pedi para vocês irem guardando esses pedacinhos porque a gente ia fazer essa técnica. E acabou que eu nunca ensinei essa aula. Então, graças a Fernanda Leal, hoje eu vou cumprir esta minha promessa. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E como eu costumo dizer, separe o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Aqui é um projeto preto e branco que eu estou fazendo e conforme eu vou cortando meus tecidos, vai sobrando um monte de tecidinho preto e branco. Tenho um monte de quadradinhos que eu faço trabalhos com quadradinhos. Também, toda vez que eu refilo meus quadradinhos, vai sobrando um monte de pedacinho. E aqui eu vou guardando. Quando eu vejo, eu tô com um monte de cestas e eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu costumo guardar em caixas, aqui são mais quadradinhos. Nessa caixa aqui eu tenho faixas de tecido. E de tempos em tempos eu venho para essas caixas ou para as minhas cestas e planejo o que eu vou fazer com os meus retalhos. Normalmente as minhas alunas jogam fora isso daqui, só que eu acho que isso daqui é uma riqueza. Até o fato de ter manta aqui junto também serve. Essas mantas depois com calma eu separo e transformo em pedacinhos menores, que é o que eu ponho atrás do botão de ímã. Então nada, absolutamente nada vai para o lixo. Primeiro, porque o meio ambiente agradece. Segundo, porque um dia esse tecido eu paguei por ele. Esta manta eu paguei por ela. Estes fios eu paguei por eles. Então sempre tem o dia que eu separo o que é fio. Aqui tem um monte de fiozinhos de cores diferentes, variadas, e isso aqui vai virar um trabalho lindo. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou precisar para esse projeto é um pedaço de manta. Primeiro você vai escolher o que você vai fazer. Se você vai fazer uma nécessaire, uma frente de bolsa, um bloco, o que você vai fazer com esse tecido. É como se você fosse preparar um tecido exclusivo. Então aqui eu estou usando também uma manta que eu já costumo chamar de manta Frankenstein, porque já é uma manta que eu peguei vários pedacinhos e emendei com pontinhos zigue-zague para reaproveitar. Eu não jogo nada fora, tudo que eu posso reaproveitar eu reaproveito. Então aqui eu cortei uma manta, ela tem 30 por 30, um pouquinho mais do que 30 por 30, e agora eu vou trabalhar em cima dessa manta. A primeira coisa é separar tecido de manta. Pedacinho de manta no momento eu não vou querer, não para esse trabalho, mas eu não vou jogar fora porque ele vai ser útil para próximos trabalhos que eu preciso. Isso daqui é um ótimo reforço para ser guardado para botão de ímã, ou mesmo eu posso inventar uma técnica só com essas mantas. Eu vou simplesmente separar o que é tecido e o que é manta para depois fazer meu trabalho. Aqui tem um pedacinho de alça, ela tá sem estruturador, mas ela tem vários tecidos aqui
E eu não vou me desperdiçar disso daqui, porque isso daqui serve para uma lingueta, dá para fazer um chaveirinho, alguma coisa. Então eu também guardo esses pedaços. Era uma alça que sobrou, a alça ficou muito comprida, eu tive que cortar um pedaço. E não tem por que eu jogar fora isso daqui, porque isso daqui pode sim virar alguma coisa útil. Aqui tem pedaço de toalhinha de lavabo que eu refilei. Tem pedacinho de renda, tem pedacinho de filó. Tudo isso daqui vai para minha parte de reciclado. Tem um pedacinho de elástico, vai para lá. Tudo isso daqui é útil para mim, eu só não quero manta. Então, tudo que é manta que eu separei, eu volto para uma cesta e deixo lá para depois eu pensar o que eu vou fazer com isso. Quando eu tiver com tecido suficiente, eu vou escolher como que eu vou fazer isso. Eu posso simplesmente picar em tamanhos menores para ele ficar um pouquinho mais uniforme. Posso vir com uma tesoura e picar, posso vir com o cortador e picar, ou eu posso escolher por trabalhar desta maneira. Eu vou, neste caso aqui, hoje, deixar os tecidos que estiverem muito maiores, eu não vou usar dessa vez. Eu vou simplesmente posicionar bem aleatoriamente em cima da minha manta, só que eu vou fazer eles de forma mais ou menos uniforme. Eu não quero um tecido muito grande aqui, então eu vou dar uma picada. Como que eu faço isso? Eu simplesmente vou vir com os tecidos que eu separei, vou separar de pouquinho em pouquinho e vou vir com o meu cortador circular e vou fazer mais ou menos como na técnica do confete, que é uma outra técnica que mais tarde eu posso ensinar para vocês. Aqui eu vou simplesmente cortar em tamanhos menores, mas sem deixar muito pequenininho. Eu tenho até um pedacinho de plástico aqui de uma necessaire que eu fiz de um trocador de bebê. Então, eu vou pegar e vou diminuir o tamanho desses pedaços, aleatoriamente. Se você não tiver o cortador circular, pode fazer isso na tesoura. Notem que até aquela parte do tecidinho que a gente normalmente joga fora, eu guardo. E eu já vou posicionando em cima da minha manta. E conforme eu vou desejando, eu vou picando mais cores para jogar ali no meio. Só evite ficar cortando sempre no mesmo lugar da tua base de corte, para não ficar sempre arranhando a tua base ali. Mude, corta um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, para não ficar sempre na mesma posição que você está cortando. Isso vale até para quando você estiver cortando. Evite escolher sempre a mesma linha para você cortar. Fique variando as linhas que você corta. Uma vez, olha, escolha essa linha como base, outra vez outra linha, para não ficar judiando demais da mesma linha na tua base de corte. Esse trabalho aqui a gente está fazendo bem aleatório, eu não estou me preocupando com cores. Mas eu posso fazer essa mesma técnica usando apenas uma cor. Por exemplo, só tons de azul, só tons de rosa, fica bem bonito também. Então, eu vou preencher de forma que tampe toda a minha manta, não fique nenhum pedaço de manta. Aí, eu vou vir e vou jogar a minha linha. Aqui é a linha normal de costura e eu tenho linhas de seda que são linhas próprias para quilting. Tenho pedaço de linha madeira, o que sobrar eu posso ir agregando aqui. Agora eu posso ir colocando o que eu quiser aqui, pedacinho de rendas, cianinha, se eu quiser colocar, posso colocar. O que sobrou, o que eu tiver de sobrinha de tecido, de aviamento, de qualquer coisa, você pode colocar aqui. Se achar que tá demais, pode tirar. Agora, eu simplesmente coloquei um filó em cima de tudo isso, pode ser um tule, alguma coisinha para prender, e pus um clips em toda a volta. Agora, eu vou limpar tudo isso daqui e vamos pro quilting. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma costura em toda a volta dessa minha peça.
É normal alguns pedacinhos saírem quando você está fazendo essa parte do trabalho. Se você preferir, você pode fazer com ponto zigue-zague, mas não precisa. Ok, cheguei no começo, já tá tudo preso, agora vem a melhor parte de toda essa brincadeira. Se sua máquina tiver ponto decorado, você vai fazer isso com ponto decorado. Se não, você vai simplesmente brincar de fazer quiltings aleatórios. Quanto mais quilting você fizer aqui, mais você vai conseguir prender todo esse emaranhado de coisa que tá ali dentro. Bia, e se minha máquina não tem pontos decorados, como é que eu vou fazer isso? Você simplesmente vai fazer a costura reta. Aí você pode brincar de fazer mais espaçado, mais próximo, como você quiser. Essa pequena sujeira aqui vai ser guardada para minha próxima peça. E aqui tá a peça já pronta para o que eu quiser fazer. Pode ser uma capa de agenda, pode ser uma necessaire. Eu posso agora agregar mais coisas aqui, apesar de já ter muita informação. Fica super bonito para uma bolsa meio estilo hippie, estilo mais despojado. As meninas mais novas adoram esse estilo de técnica. E aqui, só para você ter uma ideia, o verso dela ficou assim. Agora é só você usar essa peça como se fosse uma peça, um tecido, para você montar o que a sua mente desejar montar.